Olá, tudo bem com você? Especialmente você, torcedor e torcedora do Botafogo, líder do Campeonato Brasileiro. Tudo bem, gente? Eu espero que sim. Olha, eu não sou torcedor do Botafogo, vocês sabem disso, né? Eu não tenho um time para o qual eu torço, né? Eu sou um analista com a particularidade de ser um analista ligado às emoções dos torcedores, né? É isso que me conecta com o futebol, desde criança. A minha capacidade de conseguir sentir o, um pouco do que sente o torcedor. E o que me faz, de certa forma, sofrer, né? Porque eu não sofro somente porque o Botafogo às vezes não está bem. Eu sofro também porque outras equipes em alguns momentos não estão bem. Ao mesmo tempo, isso entrega satisfação, felicidade quando uma equipe está jogando bem. E a pressão também, a pressão, preocupação, que é o que está acontecendo agora. Porque para mim, quando uma grande torcida se reencontra com títulos, isso é uma das mágicas do futebol, né? É um dos momentos mais importantes do futebol. É um dos momentos em que parte da população do país, né, que sofrem, né? E aí não é somente a população necessariamente pobre, né? Porque todo mundo sofre, né? Sofrimento é todos, né? Quem tem dinheiro, quem não tem. Evidentemente que alguns que têm uma situação de vida mais complicadas, socialmente falando, financeiramente falando, às vezes acentua, tem o sofrimento acentuado, né? Perdão aqui pela indelicadeza, né? Mas, mas o sofrimento aparece para todo mundo. Então, quando um time consegue voltar às glórias, atenua, né? Esse time atenua o sofrimento dos seus torcedores. O futebol é importante por isso, né? Então, a expectativa de que o Botafogo pode ser campeão, ela começa a tomar conta aqui de mim, né? E eu começo a ficar muito tenso aí. Eu acho que nem 10% do que vocês estão vivendo, mas não deixa de ser uma tensão, né? E ela aumenta a cada jogo. Agora, se nós olharmos para frente, o Botafogo tem dois jogos, que são dois jogos, né? O primeiro contra o Criciúma nesta sexta-feira e depois o jogo contra na volta ao Rio de Dentro, né, contra a equipe do Penharol. E eu falo a volta para o Engenhão em virtude de que nós sabemos que nessa sexta o Botafogo volta ao Maracanã. E a despeito do Engenhão ser muito importante para a equipe do Botafogo, a história com o Maracanã é outra história, né? É outra situação. Então, eu quero comentar sobre tudo isso neste vídeo. E comentar também rapidamente sobre assim, o brilho do Botafogo já é tão acentuado que ele aparece mesmo quando o Botafogo não está em campo, né? Nós vimos isso na data FIFA, né? Vamos lá? Permita-me só, antes de entrar um pouco mais no assunto, de chamar a atenção para o fato de que este vídeo tem o patrocínio da OneXBet, que é uma casa de aposta importante. Neste momento em que as bets estão sendo bastante fiscalizadas, importa você fazer a sua fezinha uma casa séria, né? Tradicionalíssima, uma gigante que não se envolve nessas confusões aí, né? E que está plenamente autorizada para continuar a fazer o seu trabalho aqui no país. Então, se você gosta de apostar, aposte por uma gigante. Mas uma gigante que trate bem, né? Te trate como um consumidor de verdade, não apenas um mero apostador tal, mas como um consumidor. É o caso da OneXBet, que te entrega rapidamente o lucro dos seus ganhos sem nenhuma burocracia, sem nenhum problema, independente do valor. No momento em que você entende que tem casas de apostas por aí, tem o OneXBet, tá? Então, se você realmente curte uma aposta esportiva, use o link que está no comentário fixado deste vídeo, cadastre-se lá no OneXBet e coloque o código promocional OneXJosa, que vai te dar direito a um bônus de até R$ 3.000, R$ 3.000 no seu primeiro depósito. E de quebra, considere os jogos de hoje aí como uma dica para você, né? Chapecoense contra o Santos, eu acho que podemos ter um empate ou vitória aí do caso do Santos. Você pode colocar também que vai ter no máximo um gol no primeiro tempo. Fortaleza contra Atlético Mineiro, um jogo em que no mínimo teremos 2 gols, né? Ou você pode colocar empate ou Fortaleza, acho que a dica é melhor. E São Paulo contra Vasco, empate ou São Paulo, né? Mas aí eu vou ganhar pouco, mas vai ganhar. Pensa nisso, mude a mente. Vai ganhar e aposte com cautela, viu? Tá bom? Faz isso pra gente aí, tá? Muito obrigado. Vamos lá então, falar então sobre essa questão. O Botafogo volta ao Engenhão, né? Quer dizer, volta ao Maraca, deixando o Engenhão de lado. E o que isso traz? Isso traz a possibilidade de que o Glorioso
possa bater recorde, né, na temporada aí de renda, né? Podemos ter uma renda aí impressionante, já vai ser no público, né? Já estão esgotados os ingressos, não tem mais ingresso. Olha, né, a conexão, Maracanã, Botafogo, torcida, né? E vai ser o maior público do ano contra a equipe de Santa Catarina, que é uma equipe que está jogando uma bola legal, tá? Criciúma é uma equipe que está batendo bem a bola, está jogando bem. No começo do campeonato, muitos olhavam para o Criciúma como uma equipe que cairia. O Criciúma está fazendo uma campanha muito interessante, lembrando os bons momentos do Cuiabá na Série A, né? Então, vai ser difícil, vai. O Criciúma vai se fechar, tá? No seu campo de defesa, mas não é uma equipe que fica o tempo inteiro lá, não. É uma equipe que trabalha muito bem o contra-golpe, é muito bem treinada, né? E vai, evidentemente, colocar dificuldades para o Glorioso. Como trabalha bem o contra-golpe, né? Então a equipe vai ter muitas possibilidades aí para fazer esse tipo de jogo, porque sabemos que quando o mandante, o Botafogo realmente tenta trabalhar o tempo inteiro ali no terço final, né? Então esse jogo vai acontecer. Bom, o Botafogo evidentemente que é favorito para vencer essa partida, na minha opinião vai vencer essa partida e precisa vencer essa partida. Antes de seguir, né, deixa eu só falar do brilho, né, que o Botafogo hoje está mostrando mesmo quando não está necessariamente dentro de campo. A gente viu isso com o Igor Jesus e o Luiz Henrique, né? Jogaram demais na data FIFA, jogaram demais. O Luiz Henrique jogou muita bola. Fico muito feliz porque foi um jogador que quando saiu aqui do Brasil, né, o Fluminense faz grandes jogadores, mas às vezes tem dificuldade de lidar com isso. O Luiz Henrique teve uma certa dificuldade lá fora, não brilhou tanto assim. E alguns achavam que de repente o valor era muito alto ali, feito, enfim, que talvez não compensasse. Eu sempre acreditei no Luiz Henrique. E também, como vocês bem o sabem, eu também sempre acreditei no Igor Jesus, né? O vídeo do Igor Jesus aqui foi um dos mais vistos do canal neste ano. Graças também a vários amigos aí ligados a canais do Botafogo. Vocês sabem de que eu tô falando. Como tem mais de um, para não ser justo aqui, mas tá, Anderson Mota, obrigado, meu amigo. Né, obrigado. Tô sendo injusto já, mas tudo bem. Né? Gigante Glorioso, obrigado também aí. Enfim, tivemos aí alguns canais aí dando uma força pra mim, né? Mas o vídeo foi muito bem visto. E eu falava naquele vídeo o que era o Igor Jesus, né? O que ele poderia ser para o Botafogo. E eu lembro até agora que muita gente fala, você tá exagerando, que não sei o que, tal. Esse é um bagre, tá falando, não é não, esse é um bagre e tal. E claramente também a despeito de grande parte da torcida do Botafogo ter uma conexão legal comigo, apareceu um ou outro ali que andou me xingando também, né? O cara me xingou porque achou que eu tava exagerando, né? E eu tô esperando o pedido de desculpa, hein? Não apareceu ainda o pedido de desculpa. Tô esperando aí porque eu não exagerei, né? E agora, assim, eu digo pra você que quando eu me deparava com o Luiz Henrique e o Hugo Jesus mandando bem na seleção, porque nesse jogo, esse segundo jogo aí, o Igor Jesus também jogou bem, não há o gol, mas jogou bem. Foi muito importante. E o que mais é interessante é que o Igor Jesus, ele conseguiu se achar dentro de campo. Porque algo que a gente percebia na seleção é que a seleção ainda não tem um ordenamento tático legal. O Dorival está completamente perdido. Então as funções que o Igor Jesus precisava desempenhar dentro de campo, ele foi jogado na posição ali de 9, né? Mas não foi, aparentemente não foi dado para ele uma condição para que ele jogasse como se fosse o 9 do Botafogo. E no primeiro jogo você percebeu que é um jogador ali, no meio de inúmeros outros, sem uma orientação do técnico, sem saber se deveria fazer, enfim, praticar certas ações que de repente poderia gerar problema com outros jogadores ali, né? Então eu quero, por exemplo, voltar. Mas tem jogador que ocupa esse espaço, como é que eu faço? Sabe, aí tem que ter orientação. Não era o que parecia que havia, a orientação de como ele jogar. Ele foi se achando. E acho que ele termina essa data FIFA mostrando que ele tem condição, sim, até de ser titular da seleção brasileira. Mas quando eu via o Igor Jesus se destacando, eu lembrava do Botafogo. O mesmo posso falar para você do Luiz Henrique. O Luiz Henrique saiu do banco nesse último jogo para mudar completamente a partida. Incrível, né? Então é o Glorioso brilhando aí. Agora, o Botafogo tem esses dois jogos que são de máxima importância. Esse contra o Criciúma, ele é vital. Primeiro, importa muito que ele seja na sexta-feira, porque aí ele vai dar um tempo para que o Botafogo... Primeiro, por que é tão bom esse jogo ser na sexta-feira? Porque se fosse hoje, talvez não daria tempo para os jogadores retornarem, ou os jogadores que retornaram terem ali um certo alívio.
ok? Isso poderia, evidentemente, impactar no seu desempenho dentro de campo. O fato do jogo ser na sexta-feira dá esse descanso, dá essa condição para que o jogador se readapte à equipe. Ao mesmo tempo, se esse jogo fosse no domingo, como vai ser o caso do jogo do Palmeiras, o Botafogo teria menos tempo para relaxar e se preparar para o jogo contra o Peñarol, que é a semifinal, por favor, da Libertadores de América. Você já parou para pensar que o Botafogo pode conseguir 2 títulos absurdos nessa temporada? É inacreditável o que está acontecendo diante do que acontecia 2 anos atrás, por exemplo, 3 anos atrás, 4 anos, em que o cenário era de tristeza, né? Era um cenário movediço, que só atraía para baixo, né? Sobretudo as emoções dos torcedores. Claramente que alguns grandes torcedores aí aprenderam a lidar com essas dores, né? E mantinham ali a altivez, né? Mas não era todo mundo não, viu? Muitos não conseguiam. Então, o que a gente tem agora nesse momento é uma mudança completamente aí de, enfim, perspectiva diante daquilo que o clube e que a equipe estão entregando para a sua torcida. Então, esse jogo contra o Criciúma, portanto, é importante que ele seja na sexta por causa desse fato aí. Não é antes, né? E aí tem jogadores que chegaram na data FIFA e podem se adaptar. Não vai ser depois, o que tiraria tempo para um descanso até das emoções para essa partida que é brutal de importante contra a equipe do Peñarol. Bom, o Botafogo precisa vencer o Criciúma, porque a despeito de ser o líder do campeonato com 60 pontos, uma vitória a mais do que o Palmeiras inclusive, o Verdão tem 57. E se há um problema para qualquer equipe que hoje é líder do Campeonato Brasileiro, é ter o Palmeiras como segundo colocado. O Palmeiras é daquelas equipes que mais consegue se dar bem quando os outros, né, escorregam. O Palmeiras é uma equipe extremamente competitiva. Teve problemas, evidentemente, na mudança brutal de elenco que está acontecendo, mas parece que a equipe já está conseguindo resolver isso. Então, se o Botafogo vence essa partida, coloca 6 pontos sobre o Verdão e joga uma pressão no final de semana. O Palmeiras vai ter um jogo contra a equipe que precisa vencer, ou que que precisa pelo menos não perder pontos, notadamente dentro de casa, que é a equipe do Juventude, que vai jogar contra o Verdão lá no Alfredo Jaconi, no domingo, né? Então o Botafogo coloca 6 pontos. Se o Botafogo, por exemplo, empata esse jogo contra o Criciúma, o Botafogo pode ficar a 1 ponto apenas do Palmeiras, né? Pode ficar 1 ponto apenas acima do Palmeiras, caso o Verdão vença no final de semana. Se eventualmente acontecer uma derrota, o Palmeiras pode perfeitamente igualar o Botafogo, e aí igualaria inclusive no número de vitórias, né? Então, daí a importância não tem como relaxar. E também não é momento de você pensar, não, essa competição tal aqui, de repente, não. Assim, eu sempre falo isso, uma equipe grande tem que pretender tudo que estiver dentro da sua perspectiva. Então tem que pretender conquistar a Libertadores de América, tem que pretender conquistar também o Campeonato Brasileiro. Então precisa vencer. O meu palpite é que vai vencer. Até porque há jogador que quando vai para a seleção e brilha, ele volta e no clube ele não joga nada. Ele acha que ele já está, mas há jogador que quando vai para a seleção e brilha, ele vem para o clube, ele volta com outra dinâmica, ainda mais evoluído. Tanto um caso como o outro, tanto um perfil de jogador como o outro, desses que voltam para a seleção, né, precisam encontrar na sua equipe um contexto tático que favoreça o seu desempenho. Então, quando há relevância tática na minha equipe, eu voltei mal para a seleção. Eu joguei muito na seleção, mas agora estou com a cabeça tal, voando, achando que eu sou bom demais tal. As condições táticas da equipe trazem o cara para a terra, né? Quando o cara vai mal na seleção também, ele volta para a equipe e isso eleva, a condição tática pode elevar novamente o jogador, porque ele volta para uma situação de conforto na qual ele mandava muito bem e por causa disso até que ele fora para a seleção. Quando o jogador volta da seleção num momento muito bom, né, que ele eleva o seu nível, melhora o seu nível, daí é só para evoluir. Ele já encontra essa situação tática evoluída na equipe, então ele tende a melhorar ainda muito mais. Então, recepção a jogadores como o Igor Jesus, Luiz Henrique e o Almada,
tá? Que também me lembrou o Botafogo nas partidas que ele fez pela Argentina. Então, essa situação toda pode favorecer ainda mais o Glorioso. Eu acho que daqui para frente a equipe tende a melhorar, né? Então, eu acho que essa data FIFA foi importante para o Botafogo também por causa disso. Teremos, portanto, no Maracanã, recorde de público, tá? De renda, de público e tal. Poderemos ter uma vitória que vai fazer o Glorioso colocar 6 pontos à frente do segundo colocado, né? E teremos aí uma tranquilidade, se isso tudo acontecer, maior para que a equipe possa ter condição de derrotar o Penharol. O Penharol, a gente olha para o Penharol e fala assim, não dá nada não, né? Dá para vencer, dá para superar. Meus amigos, a gente tá falando de um super campeão de Libertadores, né? E o Penharol, ele tá conseguindo, como poucas vezes eu vi nos últimos anos, dialogar muito bem com a sua tradição. Mas isso é assunto para outro vídeo. Neste momento, eu quero ficar com as emoções aí, quero falar sobre os próximos jogos e lidar com essas emoções que eles vão trazer para todos nós e que já estão trazendo para todos nós, no caso para mim e para vocês todos, torcedores e torcedoras do Botafogo. Muito obrigado por tudo. Gostaram da análise? Por favor, deixa um like, comente, critique, elogie. E se for o caso, se você achar que pode e tiver disposição para isso, deixa um pix para dar uma força aqui para o canal do Jos Novales, tá bom, gente? Muito obrigado, forte abraço. Posso falar abraço glorioso? Então, abraço glorioso a todos vocês. É isso.